Bom dia, pessoal. Eu venho aqui gravar um vídeo sobre essa nova redação do artigo 339 do Código Penal e as celeumas que já envolvem o tema. É ser disso que o 339 sofreu agora uma alteração pela Lei 14.110 de 2020. Não foi uma alteração formal meramente, não foi uma alteração assim, digamos, cosmética, foi uma alteração substancial e por isso merece a nossa atenção. Vale a pena, antes da abordagem propriamente dita, que nós façamos um passeio pela redação antiga e pela redação atual. Permita-me ler a redação antiga. Denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Aí, antes de passar para a redação nova, empenho de frisar só alguns pontos. Em relação à investigação policial, já havia uma celeuma doutrinária e até mesmo jurisprudencial, mas o STF e o STJ já haviam pacificado no seguinte sentido. Quando se falava em investigação policial, era inquérito policial. Havia uma doutrina que defendia que bastava o mover da máquina pública, da máquina estatal, no intuito de proceder a uma investigação que já configuraria o crime de denunciação caluniosa. Não precisava dar asa à instauração do inquérito propriamente dito. Apesar dessa celeuma, prevaleceu a doutrina e sufragada pela jurisprudência do STJ, do STF e do STJ, no sentido de que teria que ser instauração de inquérito policial. Outra, ao final do dispositivo tem uma elementar sabe inocente, imputando crime que sabe inocente. Outra divergência milita aqui. Qual? Cabe com dolo direto e com dolo eventual? O STF, ele também, e o próprio STJ, ele acabou adotando a corrente que defende que somente com dolo direto não caberia com dolo eventual. Há uma corrente que é uma corrente que não foi sufragada pelo STF, mas que defende que também caberia com dolo eventual. Pois bem, passemos à análise da nova redação do 339. Dar causa à instauração de inquérito policial, note que mudou de investigação policial para inquérito policial, procedimento investigatório criminal. Aqui entra o procedimento levado a efeito pelo MP, que apesar de alguma discussão, prevalece inclusive com respaldo da jurisprudência do STF, no sentido de que é possível o MP investigar em casos peculiares, de forma subsidiária. E aqui está agora a base legal desse entendimento. Se há quem ainda defendesse que não haveria essa possibilidade, aqui está a base legal agora para a investigação do MP. E vale a pena citar que esse dar causa à instauração, seja de inquérito policial ou de procedimento investigatório criminal, pode ser via omissão imprópria, exigido do artigo 13, parágrafo 2º do CP. Continuando aqui, processo judicial, isso já estava antes. Processo administrativo disciplinar, é novo isso.
Anteriormente aparecia a instauração de investigação administrativa, agora a lei prevê processo administrativo disciplinar, o que faz surgir uma nova celeuma. Há quem defenda, como por exemplo o Fábio Roque, juiz federal, professor festejado Fábio Roque, que o fato de a lei ter agora frisado processo administrativo disciplinar afastaria outro tipo de investigação administrativa, como por exemplo a sindicância. A sindicância não entraria aqui. Todavia, já há outros doutrinadores, por exemplo, o Rogério Sanches, ele já abordou o tema e ele não apesar dele não ter descido essa minúcia, dá a entender que é possível, através de uma interpretação extensiva, entender que o PAD, interpretação extensiva, artigo 3º do CPP, que o PAD é um gênero, né, que comporta algumas espécies, como por exemplo, a sindicância. Vários estatutos, por exemplo, o Estatuto dos Servidores Públicos aqui do Rio, Decreto-Lei 220 de 75 e seu Regulamento 2479 de 79, eles preveem expressamente a sindicância para determinados casos. Então, a sindicância, ela é uma espécie de processo administrativo disciplinar. Não deixa de ser um processo administrativo disciplinar. Então, nesse caso, a imputação falsa que desse aso à instauração de uma sindicância acaba por culminar no crime de denunciação caluniosa conforme a nova redação. Isso é uma corrente que, eu não sei, é muito novo ainda, é muito nova essa alteração, não sei qual que vai aparecer, mas é a corrente que eu entendo mais coerente, fazendo uma interpretação, utilizando da interpretação extensiva possibilitada pelo artigo 3º do CPP. E, continuando aqui na leitura do dispositivo, da nova redação, inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe infração ético-disciplinar ou ato ímprobo que o sabe inocente. A gente tem que analisar aqui esse dar causa, ele está intimamente ligado a essas expressões finais, né? Imputar, dar causa à instauração, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo que o sabe inocente. Essas expressões, elas estão conectadas. Então, uma análise a priorística da nova redação do 339 do Código Penal, após essa alteração promovida pela Lei 14.110, ela nos leva à conclusão de que é possível, a subsunção ao 339, que a imputação falsa, mesmo que a imputação falsa, ela não seja, ao mesmo tempo, um ato de improbidade e um crime, diferente do que ocorria anteriormente. Isso porque, com a redação nova, entrou na parte final do dispositivo, além de crime, ato ímprobo ou infração ético-disciplinar. Então, e aí é bom, para visualizar essa diferença, é bom analisar esses dois dispositivos, redação antiga e redação nova, um ao lado do outro. É uma forma de visualizar bem essa diferença. Antes, a lei penal, ela preconizava ser um crime de denunciação caluniosa a imputação falsa de crime apenas. Se olharmos a redação antiga, veremos só crime, dar causa à instauração, imputando falsamente crime. Agora entraram essas novas elementares. Então, a lei penal preconiza que
que configura a denunciação caluniosa a imputação falsa de crime, que dê causa à instauração de inquérito policial, de processo judicial e, especificamente, o que está gerando já mais celeuma é ação de improbidade administrativa. A alteração da lei, ela fez com que caísse por terra aquela diferenciação feita anteriormente pela doutrina. Dizia assim, era denunciação caluniosa quando a imputação falsa configurasse a um só tempo crime e improbidade administrativa. Exemplo, imputar falsamente uma corrupção passiva. Imputar falsamente uma corrupção passiva, ela configura ao mesmo tempo um crime, né? A corrupção passiva configura ao mesmo tempo um crime e um ato de improbidade administrativa. Por outro lado, quando a imputação falsa configurasse apenas um ilícito civil ímprobo, a substituição ela se fazia, né? Está tratando da alteração anterior na lei de improbidade administrativa. Todavia, não nos parece a melhor conclusão aquela que prega a revogação tácita do artigo 19, conforme já defendem por outros o Rogério Sanches, o Felipe Novaes. Entendemos, né, fazendo essa análise a priorística, conforme referi, que não ser a melhor conclusão essa, pois, para configurar o 339, é preciso que da imputação falsa do ato ímprobo advenha efetivamente a instauração de uma ação de improbidade. O tipo penal do 339, ele é formado pela locução dar causa, que se conecta ao verbo imputar na parte final do dispositivo, formando as condicionantes verbais dar causa, imputando-lhe. Então, a nova redação do dispositivo preconiza dar causa, dar aso à instauração de ação de improbidade administrativa, imputando-lhe falsamente ato ímprobo. Note, não basta a imputação falsa. Dessa imputação falsa, tende a advir a instauração da ação de improbidade administrativa. Essa instauração, esse mover estatal, é da própria essência da denunciação caluniosa, né? Uma imputação falsa com consequente instauração de um procedimento estatal de apuração. Não basta a comunicação falsa. É preciso que não ouvidemos do bem jurídico tutelado pela norma do 339. Qual o bem jurídico tutelado pela norma do 339? A administração da justiça. E a administração da justiça, isso é indiscutível, que a administração da justiça ela é prejudicada quando há indevida movimentação da máquina estatal, com vistas a apurar algo que não existiu. Então, por tudo isso, entendemos que, caso não haja a referida instauração, essa imputação falsa de ato ímprobo, ela se subsome ao artigo 19 da LIA, que é um crime formal, em que basta a simples pseudo-imputação, basta a simples imputação falsa, independentemente de qualquer outra circunstância. A doutrina que esses doutrinadores referidos, que já a alteração é muito nova, poucos se dispõem a falar sobre isso, né? Muitos aguardam, leem os outros para depois formar suas opiniões, mas alguns são pioneiros e abordam o tema de uma forma pioneira, formando opinião. Os argumentos que eles já estão utilizando, dessa doutrina que advoga a revogação tácita do artigo 19, eles, assim, com todo respeito, eles não convencem. Vale a pena a exposição desses argumentos, depois, para em seguida a gente analisar, ratificar, se for o caso, ou refutá-los, né? O Rogério Sanches, ele refere a revogação tácita sob o fundamento de que a lei mais nova, ela revoga tacitamente a lei pretérita quando passa a regular inteiramente
a matéria que cuidava a lei anterior. Isso é inteligência do artigo 2º, parágrafo 1º, parte final da LINDB. Não nos parece ter sido esse o caso, conforme a diferenciação que tracei acima, né? Que tracei anteriormente. Isso porque há possíveis desdobramentos de cenários, né? Há possíveis cenários que não se alteram com o advento da Lei 14.110 de 2020. Por que não se altera? Porque é preciso ver essa diferença, né? Houve instauração, 339. Não houve, artigo 19. Imputei falsamente um fato que configura improbidade administrativa e dei aso à instauração de uma ação de improbidade administrativa? Sim, 339. Não, por algum motivo, o MP entendeu descabido, percebeu ser falso, não teve elementos probatórios mínimos para a instauração, ou seja, por circunstâncias alheias à vontade do agente, não se instaurou um procedimento de apuração, artigo 19 da LIA. Então, esse cenário, essa diferenciação, ela em nada se altera com o advento da Lei 14.110. O argumento apresentado pelo mestre, amigo, né, gosto muito dele, acho que ele ajuda muito a gente que estuda para concurso público, o Felipe Novaes, ele se desenvolve nos seguintes termos, ele se apresenta nos seguintes termos. Ele defende, o Felipe Novaes defende, que se da imputação falsa de ato ímpro não advier a instauração de processo civil de improbidade administrativa, o crime do 339 resta tentado. E aí ele traz como principal argumento de que seria desproporcional punir alguém com a pena da denunciação caluniosa, que é de reclusão de 2 a 8 anos, quando o crime restasse consumado, e com a pena de detenção de 6 a 10 anos, e multa, quando o crime restasse tentado. O fundamento do festejado mestre carioca, ele é sedutor, mas a mim não parece pertinente. Há uma porque é da própria razão ôntica do 339, esse mover estatal estéreo, porque é um mover baseado numa notícia falaciosa, é um mover que não vai dar em nada, e isso tem custo, isso tem gasto humano, logístico, um processo ele é caro, e é por isso a reprimenda penal mais alta no preceito secundário do 339. A duas porque, se por circunstâncias alheias à vontade do agente não houve instauração de procedimento investigatório, o prejuízo advindo da conduta foi menor, o que justifica a reprimenda menor, mais branda, né? Tá aí, se afasta com esse ponto aquela alegação de ferimento ao princípio da proporcionalidade, que é um princípio constitucional implícito. Na verdade, esse princípio ele se desdobra. É proibido a proteção deficiente, mas também é proibido o excesso. Então, em se perfectibilizando esse cenário, tá aí. A lei é perfeitamente aplicada. Não há excesso, não há proteção deficiente. E o terceiro argumento para refutar essa posição do Novaes é que o crime previsto no artigo 19 da LIA, além de específico, ele é formal. Ele não demanda efetivo resultado naturalístico. Então, essa é a posição que defende que não houve revogação tácita, é a posição a qual nos filiamos. Ela já é defendida por alguns operadores do direito, por outros o professor Fernando Abreu, ele já escreveu isso no perfil dele do Instagram, e é a que deve prevalecer, a meu ver, pela força dos argumentos que impunha e pela boa norma que emprega, né? Além do adequado exercício hermenêutico que desenvolve. Por todo o exposto, com muito respeito às opiniões contrárias, entendo que não houve essa revogação tácita do artigo 19 da LIA.
Uma outras observações que eu queria fazer para finalizar esse vídeo, para que ele não fique muito extenso, que outras celeumas que já envolvem o 339 é o seguinte: prevalece que, como eu disse no início, somente se pode praticar denunciação caluniosa com dolo direto, tá? Essa é a doutrina majoritária. Inclusive o Felipe Novaes defende isso. Ele fez uma live ontem e ele falou isso. Ele abordou esse tema na live. Mas há quem defenda que cabe com dolo eventual. O Rogério Sanches, ele defende nesse sentido, que caberia com dolo eventual. Não é o que prevalece, mas é uma doutrina que merece ser citada pela importância que tem. O Fábio Roque, ele traz uma crítica muito interessante. Ele diz que a minorante prevista para imputação falsa de contravenção penal, ela deveria ser aplicada para as imputações falsas de ilícitos civis ou infrações ético-administrativas. Essas novas elementares que surgiram com o advento da Lei 14.110. A elementar... Por quê? Porque, de certa forma, são imputações falsas extrapenais. Se a contravenção penal é uma infração penal, né, apesar de ser punida com prisão simples, mas é uma espécie de infração penal, e ela tem uma redução de pena, isso deveria, segundo o Fábio Roque, se estender à imputação falsa de infração ético-administrativa ou de ilícitos civis, como é o caso da improbidade administrativa. E, por fim, a elementar investigação policial, anteriormente à nova redação, era tida pelo STF e STJ apenas como o inquérito policial. Eu também falei isso, só estou ratificando. A doutrina defendia que qualquer mover estatal já configuraria o 339. O que me parece que não vai mudar, né? Esse cenário ele não deve mudar em nada com o advento da Lei 14.110 de 2020. Muito obrigado pela atenção. Acho que vale a pena dedicar um tempo a esse tema. É um tema novo que certamente cairá aí nas próximas provas. Grande abraço, força e honra.